Olá, Pastor Claudemir aqui da Primeira Igreja Batista no Pérola 2. Vamos nós aqui em nossos breves estudos bíblicos. E hoje nós temos um estudo especialzinho para você aí, está chegando agora na Igreja Batista. Nós vamos ter um estudo bíblico sobre os princípios e as doutrinas batistas, em que nós estamos alicerçados. O que nós cremos? Afinal de contas, o que os batistas professam em suas confissões de fé? Tudo certinho? Então nós vamos caminhar um pouquinho aqui, de forma bem sucinta esse estudo aqui, bem tranquilinho, bem sucinto mesmo. É apenas um água com açúcar do que nós cremos. É muito mais profundo do que isso, mas é apenas basilar para que você tenha uma noção em que os batistas acreditam. Estou falando isso porque eu sou um pastor batista, né? Congrego na Igreja Batista e, obviamente, estamos alicerçados na palavra de Deus, mas é sempre bom a gente demonstrar publicamente em que nós cremos. Então está aí um estudo, né, sobre os princípios e doutrinas batistas, apenas o básico, certo? Então vamos caminhar aqui. Nós cremos nas escrituras sagradas, obviamente, e para nós a Bíblia ela é sagrada mesmo. Nós cremos que a Bíblia são as escrituras que Deus quis se revelar ao homem. Tá? Então nós cremos sim que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós não colocamos a igreja acima das Sagradas Escrituras, nós não colocamos o Estado acima da igreja, nós colocamos primeiramente a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. O que está escrito lá é palavra de Deus, o que está escrito lá é inerrante, é inspirada. Se está lá, é porque Deus quis se revelar, sim. Então nós cremos e nós não vamos além do que está escrito, ok? Além disso, para nós a Bíblia revela em linguagem humana tudo o que podemos e devemos aprender sobre Deus e sua vontade. E isso foi Ele mesmo, Deus, quem providenciou tudo isso para nós, ok? Nós também cremos que a Bíblia revela completamente Deus na pessoa de Jesus. Então é isso que nós cremos. A Bíblia revela Deus na pessoa de Jesus. Além disso, a Bíblia, ela é o que Deus revelou de si mesmo. Você quer saber tudo a respeito que a sua mente, tudo aquilo que a sua mente limitada consegue compreender acerca de Deus, não vá a outra fonte, vá à Bíblia, ok? Nós também cremos que à medida que a pessoa busca a verdade bíblica de todo o coração, o próprio autor, ou seja, o Espírito Santo, ajuda na compreensão e na interpretação correta das verdades sagradas. E um texto que nos dá bastante ênfase, que nos dá, ou melhor dizendo, bastante ênfase sobre as Escrituras Sagradas, está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ok? Isso é um texto basilar sobre as Escrituras Sagradas, certinho? Que mais os batistas creem? Sobre a pessoa de Deus, o que nós cremos acerca de Deus? Nós cremos que há um único Deus pessoal, criador e sustentador de todo o universo. Além disso, o nosso Deus, ele é espírito e por isso nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. A Bíblia também destaca a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus. Além disso, ele é perfeito em amor, bondade, santidade e justiça. Um texto que nós podemos utilizar como base é Deuteronômio 6,4, que diz: ouve Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor, não há outro. Certinho? Além disso, nós cremos que o nosso Deus ele é um Deus trino, ou seja, nós cremos que Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como nos foi revelado nas Escrituras. Então Deus, ele é único, mas existente em 3 pessoas. Cada pessoa da Trindade é singular tecnicamente, distintas e coiguais. É um mistério, por isso que a Trindade nós não conseguimos explicar com mais ênfase do que isso. Aqui é o máximo que a gente consegue explicar, ok? Então, é um mistério, mas é revelado a nós, certinho? Então, é um privilégio conhecer Deus como Ele é. Nós não cremos que a Trindade se trate de 3 deuses ou que seriam poderes emanados de uma divindade superior. Não, nós cremos num Deus triuno, um Deus que existe em 3 pessoas distintas, porém da mesma essência, de modo que o Pai não é o Filho, não é o Espírito e é Deus, o Filho não é o Pai, nem o Espírito e é Deus, e o Espírito Santo não é o Pai, nem o Filho e é Deus. É um mistério, mas a Trindade está revelada nas Escrituras, inclusive. Não o termo, mas todo o conceito de um Deus triuno, ok? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Está lá em Mateus 28, 19 e 20. O que os batistas creem a respeito de Jesus? Cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é Deus encarnado, é a segunda pessoa da Trindade divina e que efetuou de uma vez por todas na cruz do Calvário a salvação eterna de todos que se chegam a Ele por meio do arrependimento e da fé. Jesus ressuscitou dentre os mortos corporalmente, mas glorificado. Ele assentou aos céus e é o único e suficiente mediador entre Deus e os homens. E nós cremos que ele voltará um dia em glória para julgar os vivos e os mortos e executar cabalmente o plano de redenção de Deus para a humanidade. Uma boa referência para você se apegar aí é ler Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11. Sobre o Espírito Santo, o que os batistas creem? Nós cremos que o Espírito Santo é a terceira pessoa divina, é Deus, é consolador, é doador de dons aos salvos e opera a salvação da cruz no pecador arrependido, para que ele viva para a glória de Deus em santidade e crescimento espiritual. Uma boa referência para essa afirmação é Gênesis capítulo 1, verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ok? Sobre a criação, né? Cremos que o universo e tudo que nele há foi criado por Deus a partir do nada. Deus criou todas as coisas com sua palavra poderosa, ele falou e as coisas vieram a existir. Nós rejeitamos os pressupostos teóricos que a vida veio a existir a partir da evolução. Compreendemos sobriamente a partir da Bíblia que há um Criador moral e amoroso. Tudo que Deus criou tem um propósito na criação. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Sobre o ser humano, o que nós cremos acerca do ser humano? Cremos que o ser humano foi criado por Deus em perfeição, mas rebelou-se contra Deus e é carente da graça, misericórdia e da salvação de Jesus Cristo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e somente no encontro real com Cristo somos restaurados do pecado, da carne e do diabo. Gênesis 1:27 diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Sobre o pecado, nós tivemos um estudo só sobre o pecado. Cremos que o pecado original foi passado por toda a humanidade. O pecado nos separa totalmente de Deus. Por causa do pecado,
todos os seres humanos são merecedores da ira e justiça punitiva de Deus. Pode-se definir pecado como uma inconformidade à lei e à vontade de Deus. Todo ser humano, portanto, é um pecador por natureza. A evidência da raiz do pecado em nosso coração se dá pela manifestação dos pecados cometidos. O único antídoto para o pecado é o sangue de Cristo. Está lá em Romanos 3,23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Anjos e anjos caídos, ou demônios, né? Os anjos são mencionados ao longo de toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E eles testemunham na presença desses seres espirituais que atuam como mensageiros de Deus. Os anjos são seres espirituais criados por Deus com o propósito de servir ao Senhor. Existem anjos bons e anjos maus, que são os demônios, né? Cremos que os anjos bons estão a serviço de Deus, contudo, os anjos maus são seres caídos que atuam em favor de Satanás, a fim de frustrar os planos de Deus. Hebreus 1,4 diz: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Nós também não prestamos culto aos anjos, somente ao Senhor, ok? Para nós, quem é Satanás? Cremos que Lúcifer foi criado por Deus em perfeição. No entanto, ele se rebelou contra Deus e tornou-se o chefe dos anjos maus. Trata-se de um ser poderoso que não deve ser subestimado. Sua principal arma de ataque é a tentação, mas ele pode usar outras táticas para oprimir pessoas. Tanto o diabo quanto os demônios são seres desenganados, sem esperança e qualquer possibilidade de salvação. O crente deve usar armas espirituais para lutar as batalhas contra o diabo e seus demônios. Apocalipse 12, 9, o que diz, né? Então nós precisamos ler lá o que diz Apocalipse 12, 9, né? Nós precisamos também dar uma olhadinha em Romanos 5, 12, e você precisa ver ali o que diz a respeito da morte, tá? E nós cremos que a morte é a separação. Existem 3 tipos de mortes: a morte física, a espiritual e a eterna. A morte física é a separação da alma do corpo. A morte espiritual é a separação de Deus. A morte eterna será a separação eterna de Deus, daquele que é morto espiritualmente. Então, ninguém escapará da morte física, mas é possível escapar das mortes espirituais e também da morte eterna através da obra redentora de Jesus Cristo. Então, a morte espiritual e da morte eterna há solução se entregarmos nossas vidas a Jesus. Para nós, o que nós cremos sobre a vida após a morte? Então, a morte para o descrente é desgraça, porque o destino eterno dos não salvos é o inferno. A morte do crente, no entanto, é motivo de consolo para os que ficam e alegria para ele que cumpriu sua carreira cristã. O destino eterno do salvo é o céu, e é impossível qualquer tipo de comunicação com os mortos. Uma vez que uma pessoa morreu, ela encontrou seu destino eterno, ou o céu ou o inferno. Apocalipse 22, 7 diz: eis que venho sem demora, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O que nós cremos acerca da salvação? Cremos que Deus efetuou voluntariamente e motivado por amor incondicional a salvação do ser humano pecador através do sacrifício substitutivo de Jesus Cristo na cruz, para que todo aquele que em seu Filho crer tenha a vida eterna. As obras são importantes essencialmente por aqueles que foram salvos, mas a salvação não é por obras. Isso seria uma autojustificação. A salvação é, portanto, um resgate miraculoso de nossas vidas do pecado e do diabo. Efésios 2, 8 ao 10 vai dizer que a salvação é somente pela graça mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Nós cremos também na regeneração. Cremos que a regeneração é quando a pessoa nasce de novo.
Tal conceito indica que Deus renovou o coração dos salvos, implantando a natureza que dispõe nossa alma para o evangelho e a santificação. A regeneração é realizada unicamente por Deus, é Deus quem faz isso na vida do homem. Ele pega uma pessoa morta espiritualmente em pecados e devolve-lhe a vida. Isso só é possível pela graça de Deus. 2 Coríntios 5,37 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. E sobre a justificação é o ato judicial de Deus por meio do qual ele declara perdoado o pecador, aceitando-o como justo e definindo de maneira permanente sua relação com o pecador justificado. A concessão da justificação só é possível mediante a obra redentora de Cristo, isto é, o Evangelho de Deus. Romanos 5,1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E sobre a santificação, nós cremos que a santificação é uma obra de renovação da mente e dos atos daquele que foi regenerado, quando fomos salvos por Deus mediante a fé. Nossos pecados não foram erradicados totalmente da vida. O pecado foi dominado, deixamos de ser escravos dele e o Espírito Santo produz uma transformação constante em nosso viver. Nos santificamos buscando conhecer a Deus na sua palavra, tendo uma vida de oração e obedecendo ao que nos ordenou. Ler 1 Tessalonicenses 5,23 tem uma boa base bíblica para isso. E sobre a glorificação, nós cremos que a glorificação é o estado, é o ápice da vida do crente, né? Por quê? Porque nós cremos que a glorificação é a etapa final da nossa salvação em Cristo Jesus. Num primeiro estágio, fomos salvos no ato da justificação. Em seguida, nós estamos sendo salvos no processo da santificação. O terceiro e final estágio é quando seremos livres plenamente do poder e das consequências do pecado. A morte será conquistada, o ensino da glorificação proporciona ao cristão a esperança de completa salvação por meio da vontade de Cristo e da habitação eterna no céu, ok? Então, a justificação é o novo nascimento, a justificação é o ato de Deus tornar o pecador justo através do sangue de Jesus Cristo, a regeneração é quando ele nasce de novo e a glorificação é quando nós estivermos nos céus. E uma vez por todas estaremos no estado de glorificação, que nós já estaremos no estado de santidade plena, como o Senhor planejou para nós. Como diz Romanos 8, do 28 ao 30. E a eleição? Nós cremos que a Bíblia fala explicitamente sobre os eleitos de Deus e que se trata de uma importante doutrina a respeito da soberania e iniciativa de Deus salvar os pecadores, mesmo que ainda haja algumas controvérsias a respeito da eleição da parte de grupos cristãos. Essa doutrina é revelada para encorajar os filhos de Deus à confiança em Cristo, fidelidade à palavra e santidade no Espírito. 1 Tessalonicenses 1,4 diz: sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. E o reino de Deus? O que os batistas pensam a respeito do reino de Deus? Cremos que o reino de Deus possui três aspectos multidimensionais. O escatológico, ou seja, o reino de Deus está por vir, né? Ainda vem. O cosmológico, isto é, a criação que em sua totalidade pertence ao Senhor. E o pessoal e moral, quer dizer, a habitação de Cristo no coração, transformando vidas neste mundo. Um reino escatológico ainda está por vir. Um reino cosmológico, ele governa todas as coisas. E um reino pessoal, ele é o Senhor do seu coração, da sua própria vida. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4:17. E o que nós cremos sobre a igreja? Cremos que a igreja de Cristo é composta por pessoas regeneradas pelo Espírito Santo, convictos de sua fé pessoal unicamente em Jesus Cristo e que foram batizadas biblicamente para servir a Deus numa igreja local com outros salvos. Efésios 1, 22
E o 23 diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Sobre o batismo nas águas, o que os batistas pensam a respeito do batismo? Cremos que o batismo nas águas é o ato simbólico que marca o início público e comunitário da vida cristã do salvo. Por conseguinte, não batizamos crianças recém-nascidas ou pequenas, porque elas ainda não têm consciência do pecado e convicção de fé. Não cremos que o batismo pode salvar ou outorgar bênçãos, seja elas quais forem. Contudo, o batismo é importante e deve ser feito voluntariamente, com entendimento e em obediência ao Senhor pelos que nele creem, como diz Romanos 6, 3 ao 5. Nós cremos também na ceia, nós inclusive praticamos a ceia, uma ordenança. E o que seria a ceia para um batista, né? É uma ceia memorial. Cremos que a ceia do Senhor deve ser realizada em memória do sacrifício de Jesus, segundo os parâmetros deixados por Cristo, a respeito dos elementos que representam seu sangue e corpo, a saber, o suco da uva e o pão, né? E da periodicidade de sua realização. Então, nós realizamos a ceia memorial de mês em mês, ok? Varia de dia para dia. Tem batistas que realizam no segundo domingo, tem outros que é no primeiro domingo de cada mês, tem batista que já é no último domingo, enfim, tá bom? Se o batismo é o rito inicial da vida espiritual que visa o céu, em outras palavras, não cremos na transubstanciação nem na consubstanciação, ou seja, os elementos transformarem literalmente no corpo de Cristo. Não. A ceia não é sacramento, ela não salva. É um símbolo festivo do que Deus fez por nós e da ceia escatológica que os salvos celebrarão no céu. 1 Coríntios 11, 20 ao 30. E também sobre o domingo ser o dia do Senhor. Por que nós celebramos o domingo como o dia do Senhor? Porque nós cremos que o domingo é o dia do Senhor para os cristãos. Sim, adoramos em comunidade no domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo e porque desde a época do Novo Testamento os cristãos se reúnem aos domingos para celebrar a Deus e edificar-se sob a palavra de Deus. Nossos irmãos da igreja primitiva possuíam a clareza que o sábado judaico não é o dia da igreja. Todos os dias são dias de culto a Deus. O domingo, então, no entanto, é separado como um dia diferencial. Olha o que diz Apocalipse 1:10. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Esse dia do Senhor era o domingo, a revelação que João recebeu de Jesus no dia do domingo. A igreja primitiva se reunia no primeiro dia da semana, que é o domingo. Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o domingo. A ceia, os cultos eram celebrados na igreja primitiva também no domingo. Por isso que o domingo, para nós, é considerado sim o dia do Senhor. Não que a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado sejam dias diferentes. Porém, o domingo é aquele dia que nós nos reunimos em comunidade da fé para celebrarmos tão somente aquele que vive e que reina para todo sempre, ok? Então é claro que nós temos outros princípios, outros valores, mas caminhamos até aqui. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Primeira Igreja Batista no Pérola 2, crescimento saudável à luz das Escrituras.